Olá pessoal, chegou o momento da nossa segunda aula e o tema de hoje é como aplicar a estimulação cognitiva em idosos. Se você ainda não assistiu à nossa primeira aula, que foi sobre envelhecimento e a grande oportunidade deste mercado, pare um pouquinho e assista à aula anterior. Para uma melhor compreensão, é importante seguir a sequência das aulas, ok? E aqui vai uma dica antes da gente começar. Coloque o seu fone de ouvido ou reserve um lugar tranquilo para assistir com calma o que vem a partir de agora, pois nós vamos um pouco mais a fundo hoje na questão da estimulação cognitiva para idosos. Então, nós falamos na aula passada sobre o processo de envelhecimento no Brasil e no mundo, que cresce de modo muito acelerado. Também, como consequência deste processo, surgem os comprometimentos cognitivos que podem tirar do idoso a sua autonomia e a sua independência. Assim, retomando, com a tendência deste crescimento da população idosa, faz-se necessário que profissionais da saúde e cuidadores estejam preparados para atender esta demanda, que por sinal também é uma porta imensa de entrada para novas oportunidades, para trabalhar com este público. Aprender a entender e lidar com o idoso é uma tarefa cuidadosa, pois devemos entender o processo de envelhecimento e seus aspectos biológicos, psíquicos e sociais, para então interagir a favor de proporcionar um melhor envelhecimento ativo e saudável para este público. E o interessante neste cenário é que, com as funções cognitivas preservadas, o idoso é capaz de manter-se com autonomia e independência. Isso mostra a necessidade de conhecermos e adotarmos meios pelos quais podemos intervir diretamente nestas funções cognitivas. Um destes meios é a estimulação cognitiva, que se trata de uma modalidade de intervenção guiada por um conjunto de tarefas direcionadas para estimular diversas habilidades cognitivas, como a memória, como a linguagem e a atenção, por exemplo. A estimulação cognitiva, então, se configura como uma proposta de intervenção que tem por objetivo a criação de atividades e estratégias para lidar com idosos, melhorar, compensar ou até mesmo impedir a evolução de algum déficit cognitivo, visando a melhoria da qualidade de vida desta pessoa. Ok, pessoal? Seguindo, então, vamos falar das etapas para se trabalhar com idosos. A primeira etapa é a avaliação geriátrica. Com este primeiro contato, vamos ter os dados de identificação, particularidades como hábitos de vida, escolaridade, vínculos familiares e a condição socioeconômica que esse idoso vive. Já com estes dados, podemos prever sobre a autonomia e independência deste idoso, pois a alta escolaridade, alto poder econômico, altos níveis de interação social e atividade física estão associados a melhores condições de função cognitiva preservada. Também, neste primeiro contato, já vamos saber como é o comportamento do idoso durante a nossa avaliação. Ou seja, se o idoso consegue responder adequadamente às perguntas ou algum familiar responde por este idoso. Ainda, neste momento também, vamos abordar se o idoso apresenta algum tipo de comprometimento da visão, da audição ou da sua mobilidade. Aqui vamos entender e adaptar a nossa avaliação de acordo com a condição singular do nosso idoso. Por exemplo, vamos adaptar o tom de voz, a direção do olhar, que deve ser voltada sempre para este idoso, identificar se as preferências e as expectativas também do familiar são as mesmas deste idoso que a gente vai trabalhar. Se a mobilidade está comprometida, já vamos também ter uma ideia de menor interação social e independência, ou seja, este idoso já precisa de ajuda para sair de casa ou mesmo que outras pessoas façam tarefas por ela. Tarefas como compras, ir à padaria, ir à farmácia, pagar as contas, etc.
A segunda etapa consiste em realizar o teste de rastreio cognitivo para identificar a possibilidade de possível comprometimento cognitivo, assim como quais as habilidades preservadas e prejudicadas. Na prática diária, para a avaliação da cognição, entre os testes mais utilizados está o mini-exame do estado mental. Este teste ele é extremamente útil, pois ele é simples e de fácil aplicação, e com apenas 10 minutos de teste já podemos ter uma ideia de como estão as funções cognitivas desses idosos que vamos avaliar. Portanto, é um teste capaz de rastrear todas as funções cognitivas, mas atenção aqui, pessoal, este teste não é e não deve ser utilizado para diagnóstico de síndromes demenciais. Ele simplesmente permite a quantificação do declínio cognitivo e também sugere quais as funções cognitivas podem estar comprometidas. Então, inicialmente, vamos informar ao idoso que preste atenção nas perguntas que serão realizadas. Explicamos também que o teste tem o objetivo de avaliar a sua memória, para simplificarmos melhor para ele. Ao iniciar, mesmo que o idoso considere fáceis as perguntas, outros podem não achar fácil, ou mesmo nem conseguir responder. Ele ficará mais tranquilo ao perceber os acertos também. E atenção, nunca devemos dizer que as perguntas serão fáceis, pois caso o idoso encontre dificuldade em respondê-las, ele poderá ficar ansioso e comprometer a nossa avaliação. Finalizando, essas questões iniciais neste teste não devemos deixar os idosos perceberem os erros, nem podemos fornecer pistas para eles sobre as respostas. Lembre-se, nós podemos ser firmes na nossa avaliação, mas também sempre ser flexível na interpretação deste teste. Este teste ele é composto por 11 itens e a sua pontuação máxima é de 30 pontos. Os primeiros itens deste teste avaliam basicamente a orientação em relação ao tempo, como o dia e o mês em que estamos. Na sequência, solicita ao idoso que repita 3 palavras: carro, vaso e tijolo. Devemos sempre ter o cuidado de pronunciar essas palavras com clareza e pausadamente, para focar a atenção auditiva do nosso idoso. Nós vamos orientar este idoso a ouvir atentamente estas 3 palavras e logo em seguida repeti-las. Após o idoso repetir as 3 palavras, vamos dizer a ele que estas palavras ele terá que repetir logo mais e damos um tempo para o idoso prestar bem atenção e assim memorizá-las. Vejam, pessoal, dessa forma vão seguindo as perguntas deste teste de rastreio cognitivo. Na sequência, tem perguntas que envolvem a atenção, o cálculo, a nomeação de objetos, linguagem, as funções executivas e até a avaliação de rastreio sobre visoconstrução, ou seja, se o idoso apresenta a capacidade de desenhar um objeto a partir de um modelo considerando as relações espaciais e de distância. Ok, pessoal? Como interpretamos este teste? É importante aqui frisar que a maior utilização do teste não está na pontuação obtida que vamos falar agora, mas sim no grau de dificuldade que vamos observar durante as respostas do nosso idoso. Ou seja, vamos avaliar o idoso mais pelo qualitativo, mais pela observação de como ele se comporta durante as respostas. Se ele demora muito para responder, se ele compreende e responde adequadamente ou não, se o idoso ele é escolarizado. E esta pergunta já vamos saber a resposta lá na nossa anamnese, realizada anteriormente. Veja, se o idoso não sabe o dia, o mês, as estações do ano, o ano em que estamos, não compreende um comando de repetir 3 palavras, o local em que está, já dá para ter uma ideia de como está a função cognitiva e raciocinar neste momento como vamos planejar algum tipo de intervenção.
Já se o idoso responde adequadamente a todas as perguntas, já temos uma boa ideia também de um idoso que apresenta um desempenho cognitivo satisfatório, que de certa forma a gente pode dizer que é razoável para interagir com familiares ou outras pessoas. Entendam o raciocínio aqui então, pessoal? A avaliação serve para nós ter a dimensão das dificuldades desse idoso, interpretar o teste e avaliar as nossas intervenções da melhor forma possível também. Não adianta, então, nós fazermos muitos testes, estressar o nosso idoso com muitas perguntas e, no final, interpretar esses testes, elaborar as intervenções, mas daqui a algumas semanas nunca mais olharmos para essa avaliação. Depois de umas semanas, não buscamos mais as informações dos testes e continuamos a aplicar essas intervenções de acordo com o momento daquele idoso naquele dia da aplicação das atividades. Portanto, este teste ele é simples e prático e nos diz muita coisa a respeito das funções cognitivas do idoso e podemos reavaliar quantas vezes quiser, pois dura em média 10 minutos para a maioria dos idosos. Mas falando em pontuação, cada um dos 11 itens da avaliação nós vamos pontuando e ao final do teste somamos quanto o idoso atingiu. Para idosos analfabetos ou de baixa escolaridade, a pontuação de corte é de 18 pontos de 30 pontos, que é o máximo do teste. Para idosos com 8 anos ou mais de escolaridade, a pontuação já é de 26 pontos. Este ponto de corte é a pontuação esperada para a maioria dos nossos idosos. Também, esta pontuação ela serve para identificar a presença de algum déficit cognitivo e direcionar para uma avaliação mais completa, para a avaliação da memória, da linguagem, das funções executivas, por exemplo. Vejam aqui que podemos ir de item a item para saber onde o idoso teve um pior ou um melhor desempenho. Por exemplo, se ele respondeu adequadamente à sua localização, as horas e as estações do ano, mas não lembrou das 3 palavras de um dos itens avaliados, podemos dessa forma concluir, claro que com muita cautela, que devemos ter atenção nas atividades relacionadas à memória com este idoso. Portanto, pessoal, ter o entendimento do aumento rápido do processo de envelhecimento, das possibilidades maiores de comprometimento cognitivo nos idosos e também da possibilidade dos benefícios da aplicação da estimulação cognitiva, podemos oferecer este trabalho em atendimento individual, a domicílio, em grupo, em uma clínica ou em alguma instituição para idosos, ou mesmo como acontece também a aplicação em um grupo de idosos na família, por exemplo. Assim, podemos ter a nossa própria fonte de renda, ou aumentar a nossa oferta de serviços caso alguém já atue com idosos de alguma forma, seja ele cuidador, educador ou profissional de saúde que esteja a fim de implementar um programa de estimulação cognitiva para idosos. O meu trabalho aqui basicamente são com idosos a domicílio, em clínicas para idosos ou em atendimento na minha própria clínica. E segue este mesmo raciocínio desta avaliação que acabamos de falar. Em relação à aplicação das atividades, eu desenvolvi um material completo com 6 e-books que inclui 151 atividades de estimulação cognitiva para todas as funções cognitivas. Com este material, eu o aplico rotineiramente, enfatizando sempre as habilidades que mais se encontram comprometidas no teste do mini-exame do estado mental. Por exemplo, se o idoso não sabe que horas são, não sabe que dia é necessário já iniciar com atividades de orientação temporal, para este idoso se situar na realidade. Isso também é válido para a localização espacial. Devemos situar dessa forma o idoso no tempo e no espaço,
como uma forma de ajudar outros profissionais da educação, da saúde e cuidadores, também eu desenvolvi um curso online sobre como trabalhar a estimulação cognitiva para idosos. Então, pessoal, esta foi a nossa segunda aula sobre como aplicar a estimulação cognitiva. Eu espero que você esteja gostando. Nos últimos 2 dias, algumas pessoas me chamaram no privado e fizeram algumas perguntas muito interessantes, que eu considero relevantes para todos. Então, na próxima aula, que vai ser publicada aqui no grupo na próxima sexta-feira, além do conteúdo, eu também irei trazer as respostas a algumas perguntas interessantíssimas. Fica ligado aqui no grupo, pois na sexta-feira nós voltaremos com a terceira e última aula para você. Dito isso, até a próxima aula e vamos para cima!